Olá! Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. Nessa oportunidade extremamente especial. Nós temos aqui um convidado que é pré-candidato à presidência da República. E a importância é pelo fato de ser filho do ex-presidente João Goulart, que nós todos sabemos que passou o exílio no Uruguai. E ele era pequeno ainda, com 7 anos de idade, vai contar um pouco dessa trajetória e também como ele vê a situação do país. Junto conosco hoje, fazendo a entrevista, Pedro Notaro, jornalista e apresentador do programa Radar de Notícias. Hoje nosso programa é extremamente especial, justamente para que você também possa participar através das lives nas páginas da TV Guarulhos e também do Jornal Guarulhos Hoje. Faça o seu comentário, estamos ao vivo. Vamos agora de Mobilidade em Foco. Na sequência, a entrevista com o pré-candidato pelo PPL, João Vicente Goulart. Lucas, mostra. Mobilidade em Foco. Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Portanto, o ônibus leva mais pessoas e ocupa menos espaço na cidade. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Quem usa cartão Cidadão paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão e ainda economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. E você já sabe que existe um aplicativo que é gratuito, elaborado pela Citamob, aonde você tem a segurança ao alcance da sua mão. Basta você baixar o aplicativo, preencher um perfil e também liberar a localização de onde você esteja. Se você presenciar qualquer situação de violência, roubo, assalto, este botão faz com que essa informação chegue imediatamente nos órgãos de trânsito e segurança da nossa cidade. Citamob, Prefeitura de Guarulhos e Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Hoje nós estamos aqui numa entrevista especial, né, Lucas? Volta pra cá, porque nós vamos hoje conversar com o candidato a pré-candidato à presidência da República, João Vicente Goulart, do PPL. E junto comigo, nessa entrevista, Pedro Notaro, jornalista e também apresentador do Radar de Notícias. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Cássia. Boa tarde, candidato. Boa tarde, tudo bem? Bem, obrigado, Cássia, pela oportunidade. Sempre. Legal. Bom, nosso pré-candidato, João Goulart Filho, filho do saudoso ex-presidente da República, João Goulart, o Jango, né? E está visitando Guarulhos hoje, seu partido, o PPL, Partido Pátria Livre. Você, por que escolheu esse partido? Bom, antes de nada, queria, Pedro, agradecer o espaço, agradecer aos telespectadores aqui do programa, agradecer a Cássia. Eu que agradeço. Do programa Cidade em Debate, dessa TV Guarulhos. Para mim é uma satisfação sempre estar em Guarulhos, não é a primeira vez que nós estamos vindo a Guarulhos. Nós já estivemos aqui, temos uma boa relação com os metalúrgicos de Guarulhos. E para nós é uma satisfação. Muito obrigado pela gentileza de nós estarmos com esse espaço. Nós somos do Partido Pátria Livre. Eu ingressei o ano passado no Partido Pátria Livre, mas muito esperançoso pelo seu programa, pelos seus estatutos, que vem, sem dúvida alguma, ao encontro histórico que nós temos com o trabalhismo brasileiro. O trabalhismo é uma corrente que, por muito tempo, né, pregou o direito dos trabalhadores brasileiros, pregou uma política de desenvolvimento social importante, é o construtor
de todos os direitos trabalhistas dessa nação brasileira, CLT, lei de 8 horas, voto feminino, 13º, férias. Então são, nesse momento que nós vivemos, um momento político da nossa nação, muito conturbado, muito difícil, o PPL resgata essa história e resgata essa proposta de luta para transformar novamente a sociedade brasileira numa sociedade mais igualitária, mais participativa das classes sociais, uma sociedade onde existam mais oportunidades, direitos de oportunidades iguais para todos os brasileiros, uma sociedade que dispense aos direitos trabalhistas tão vilipendiados nesse momento, Cássia, um tratamento mais digno e a restauração, não é, da riqueza desse país para os brasileiros. Eu acho que nós vivemos aí um momento muito difícil da nossa política nacional. Não se trata apenas de dizer que estão entregando o país tão rapidamente ao capital financeiro. Se trata também de dizer que nós estamos aí vivendo uma desesperança no povo brasileiro, uma situação que levou a um discurso de ódio, um discurso que nós estamos vendo aí no nosso país, tremendamente difícil de superar. Estamos abrindo aí um precipício muito profundo, não é? Onde a sociedade brasileira está jogada sem alternativas. E eu acho que o Pátria Livre, o partido que está em formação, o partido dos mais novos da política brasileira, traz nesse momento essa proposta da restauração do nacionalismo e propor ao Brasil uma sociedade mais igualitária. Por isso, a minha ampla satisfação e honra. Eu acho que ser indicado a candidato à presidência da República é uma honra para qualquer brasileiro, e principalmente pelo resgate histórico que nós temos que fazer nesse país de um projeto de nação que ficou no passado e que ainda é válido as suas propostas para um novo desafio e para uma nova democracia brasileira. Nós estamos aqui com João Vicente Goulart. Ele é filho do ex-presidente João Goulart. Nós sabemos que dia 1º de abril de 1964 houve a intervenção militar, o regime militar assumiu o poder do nosso país. Primeiramente, eu quero agradecer sua presença, é um prazer muito grande você estar aqui com a gente. E naquela época, nós sabemos pela história que houve um aumento de 100% no salário mínimo e diversas outras atitudes do presidente, então, João Goulart. Todas essas medidas, hoje, como você vê que estariam no país se não tivesse ocorrido esse regime militar? Bom, Cássia, eu sempre digo o seguinte aos telespectadores: o golpe de 64 não foi dado contra o presidente João Goulart. O golpe de 64 foi dado contra um projeto de nação, não um projeto de governo. Um projeto de nação que estava em desenvolvimento naquele momento, através da proposta do que eram chamadas reformas de base. Reformas de base eram um conjunto de reformas estruturais que modificariam as estruturas institucionais de nosso país, levando assim uma melhor distribuição de renda para a sociedade brasileira. E quais seriam essas reformas, as reformas de base propostas pelo governo João Goulart naquele momento, nesse projeto da construção de uma nova nação? Era a reforma agrária, que traria ao nosso país um desenvolvimento do mercado interno. Naquele momento, o presidente João Goulart, nós éramos 70 milhões de habitantes naquele momento, e é importante que se diga que 75% da população, em 1964, morava no campo, 25% apenas na cidade. Hoje nós temos uma inversão desses papéis, e uma população de 210 milhões de habitantes. Então, essa grande massa populacional que está com um índice de desemprego enorme no cinturão das grandes cidades, produz muitas vezes esta violência, este desequilíbrio social que nós estamos vendo. A reforma agrária, naquele então, era uma proposta de outorgar 10 milhões de novos títulos de propriedade.
e foi, naquele momento, taxada de comunista. Exato. Foi um dos motivos do golpe. Eu acho que Marx se apavoraria, não é, numa reforma agrária que desse títulos de propriedade. Não é? Porque 10 milhões de novos produtores rurais desenvolveria a indústria nacional com 10 milhões de novos tratores, insumos, 10 milhões de novos ferramentas agrícolas, geladeiras, enfim. Então, o projeto era um projeto de desenvolvimento nacional, de tirar a dependência do Brasil dos investimentos internacionais e ter uma economia essencialmente nacional e desenvolvimentista naquele momento. Nós tínhamos também a reforma da educação, capitaneada por Paulo Freire, que tiraria, não é, o analfabetismo, que inclusive hoje está crescendo novamente no nosso país. Infelizmente está crescendo novamente. E foi um dos homens mais odiados da ditadura, Paulo Freire, exatamente pelo método de Paulo Freire, que era dar conhecimento antropológico ao ser humano do seu local, e que ele se integrasse como ser humano à sua sociedade. Hoje nós estamos vendo aí uma educação tecnicista, né, uma educação altamente tecnicista, que em vez de formar homens brasileiros conscientes da sua nacionalidade, da sua soberania, da sua cultura, está formando a compra das nossas universidades particulares aí por grandes grupos internacionais, está formando entes que participam do mercado, que só servem ao mercado, não servem mais ao ser humano, não servem mais à sociedade brasileira. A reforma educacional era capitaneada por Paulo Freire, a reforma bancária que o presidente João Goulart queria fazer, por uma melhor distribuição de crédito. Ou seja, nós, para olhar hoje, nós temos aí 4 bancos particulares no Brasil, há 20 anos atrás tinha 20, que detêm 75% dos ativos nacionais. Então, quer dizer, no momento que você cria um monopólio de bancos privados, você, por mais que você tente baixar lá a taxa Selic, ele não vai para a ponta. Hoje nós estamos com uma taxa aí de 6,5%, a taxa Selic, e o juro para o consumidor final no cheque especial tem 400% ao ano. Quer dizer, é difícil tocar numa reforma bancária? Mas Jango tocou. Vamos ter que conversar. A lei de remessa de lucros, que era outra das medidas desse projeto de nação brasileira, era o controle sobre a remessa de lucros das empresas estrangeiras que estavam em nosso país, que não sangrassem o nosso país. Hoje nós estamos vendo, aí com essa globalização, empresas, nós entregamos por exemplo, a nossa Embratel foi entregue no governo Fernando Henrique. Hoje nós temos aí 4 teles também, todas elas, uma mexicana, uma italiana, uma todas espanhola e uma mexicana, que estão devendo 20 bilhões de reais por multas ao consumidor brasileiro e remetendo nos últimos 3 ou 4 anos 35, 40 bilhões para suas matrizes. Então nós temos que mudar esse sistema, nós temos que rever estas políticas que foram uma proposta de um governo de Jango, e eu acho que é por isso que nós continuamos discutindo Jango 54 anos depois, é porque nada foi feito para favorecer a economia nacional, para favorecer o grande desequilíbrio social que nós temos em nosso país. Nós temos ainda uma elite, como dizia Darcy Ribeiro, que não cabe em Miami. Então nós temos que segurar essa elite aqui, mas temos que sentar numa mesa e dizer, olha, nós também temos no nosso país, no Maranhão, no Pará, índices de desenvolvimento humano comparáveis à Serra Leoa, na África. Então nós temos que ter uma nação mais solidária. E o PPL propõe isto, propõe uma nação mais solidária, propõe o diálogo nacional, propõe o combate a esta fuga, né, de investimentos públicos, e em detrimento do investimento público, o pagamento de juros para o sistema financeiro. São 400 bilhões por ano que nós estamos pagando o sistema financeiro. Ou seja, que país é esse?
Né? Que país é esse que não tem dinheiro para investir na educação, na saúde pública, na segurança e tem dinheiro para pagar o sistema financeiro que nada produz? Agora, João Goulart, por uma triste coincidência, antes do golpe de 64 havia uma tensão social muito grande no Brasil. Sem dúvida. E agora nós estamos vivendo também uma tensão social muito grande. O Brasil, com essa greve dos caminhoneiros, está vivendo um desabastecimento, uma falta de produtos que o Brasil não está acostumado. Como é que você está vendo essa tensão social na atual conjuntura? Olha, era previsível. Eu, em algumas colocações que eu fiz há um ano atrás e tal, que nós tínhamos que cuidar muito, quando existe a ilegitimidade de um governo, nós temos que cuidar muito da desobediência social. E nós estamos vendo aí, apesar de ontem ter sido, né, anunciado, com a greve dos caminhoneiros, de ter sido anunciado praticamente todas as reivindicações, ninguém mais acredita nesse governo. E os caminhoneiros, pelo que nós sabemos ainda hoje, estão esperando baixar o preço na bomba para saírem das estradas. Então, o que existe? Existe o descrédito da sociedade num governo que não existe mais. Não é? Então, eu acho que o mais importante em tudo isso é que nós brasileiros, que eu passei 13 anos no exílio, lutando pela volta da democracia junto ao meu pai. Então a democracia tem que ser preservada a qualquer custo. Ela tem vários defeitos, mas não existe no mundo sistema mais abrangente, mais participativo que a democracia. E os verdadeiros democratas, eles têm, sem dúvida, que admitir as adversidades. Democracia só funciona quando se admite a adversidade, a diferença de pensamentos para juntos avançarem no caminho. E hoje o que nós temos que preservar são as eleições agora de 2018, de outubro, porque nós corremos, evidentemente, um risco de insatisfação social muito grande que pode nos trazer aí mudanças institucionais que eu acho que não vai trazer benefícios a ninguém, não é? Da nossa sociedade, e eu acho que nós temos que preservar essa luta para que nós tenhamos uma eleição em 2018 onde os brasileiros possam retomar o seu destino para recompor toda essa situação de instabilidade que o país vive diante de um governo altamente ilegítimo. O Fernando Mauro, ele é presidente da nossa emissora, também presidente da BCCOM, que é a Associação Brasileira dos Canais Comunitários. Eu, como diretora aqui da TV, eu gostaria de saber a sua opinião em relação à importância dos canais comunitários que levam sempre o que há e está acontecendo nas cidades. Então, nós vemos aí que muitas vezes os planos de mídia, até mesmo de divulgação, seja a nível nacional, a nível até mesmo municipal, acabam não chegando nas TVs comunitárias, as quais poderiam ter um crescimento maior. Qual a importância desses canais na sua opinião? Eu acho que, sem dúvida, de fundamental importância a TV comunitária. Eu entendo que nesse aspecto da mídia nacional, nós também temos que sentar à mesa com as grandes potências de mídia desse país, porque nós temos o dever de mudar um sistema. Não é mais possível que o Brasil, com 210 milhões de habitantes, Pedro, esteja à mercê da opinião de 7 famílias. Então nós temos que olhar a TV comunitária como uma opção, não é? Que possa trazer ao município, aos bairros, uma opinião mais clara sobre aquilo que realmente está acontecendo no nosso país. Eu acho que nós temos que ter esse debate com a sociedade brasileira, porque eu acho que tem que ser os canais, os meios de comunicação, as concessões de comunicação devem ser mais equitativas. Eu acho que entre uma TV pública, entre a TV privada, os meios privados e os canais de TV e rádio comunitários. Eu acho que esse é o outro grande debate que devemos travar numa próxima etapa e num próximo governo.
Agora, João Goulart, voltando à atenção social, a falta de lideranças sindicais, de lideranças políticas, não é o que está atrapalhando haver um acordo? Olha, eu tenho falado, inclusive hoje falei para uma emissora nacional que tem reflexo. Eu acho o seguinte, a própria reforma trabalhista, que tira dos sindicatos todo o poder de negociação, no momento que você retira os sindicatos da mesa, você cria uma instabilidade que hoje nem o próprio governo pode falar ou assina um acordo com certas entidades que supostamente defendem a categoria, e fica, vamos dizer, os autônomos que não acreditam naquele sindicato, naquela categoria, que o próprio governo desmobilizou os sindicatos. Então, a reforma trabalhista é uma coisa que nós temos que rever, não é? Direitos trabalhistas, eu acho que nós temos muito clara essa visão. Direitos trabalhistas não podem ser retrocedidos, né? Você pode obter direitos trabalhistas. E o trabalhismo tem essa identidade com os direitos dos trabalhadores, desde Getúlio, de Jango, quando ministro do Trabalho do presidente Getúlio, que otorga 100% de aumento do salário mínimo. Depois Jango otorga o 13º para todos os trabalhadores brasileiros, que isso é oriundo do governo João Goulart. Esse 13º salário que todo mundo ganha foi muita luta do presidente João Goulart, inclusive a grande imprensa, já na época, dizia que o Brasil ia quebrar com o 13º. Então eu acho o seguinte, que direitos trabalhistas não se retrocedem, eles têm que ser avançados. E nós temos que rever essa proposta que foi retirada. Daqui a pouco nós estamos fazendo uma reforma mais além do que esta que foi feita, e dizer que o 13º está prejudicando o lucro dos grandes empresários, e vamos rever o 13º também? Eu acho que direitos trabalhistas não se pode retroceder. Essa é a nossa posição em torno desta questão trabalhista que, afinal de contas, a origem é do presidente Vargas, do presidente João Goulart, e que é um direito dos trabalhadores. Como você vê o futuro político desse país diante de tudo que está acontecendo? Pois é, esse é um desafio de todos nós. Eu acho que nós temos aí, os brasileiros, um desafio de resgatar a esperança nesse país. E para resgatar a esperança nós temos que rever, não é, o que está acontecendo atualmente, que é a entrega de nosso subsolo, entrega de nossa Amazônia, entrega de nossas empresas estatais a esse mercado financeiro internacional, que está aí para retirar e sugar todas essas riquezas de nosso povo. Nós temos que rever isto, não é? Nós temos que rever isto. Outra das reformas de 1964 é exatamente a retomada dessas empresas. A Eletrobras, que está sendo colocada em leilão atualmente, também passou a funcionar em 1962 no governo João Goulart. Então nós estamos vendendo uma empresa pública, está aí, nós vendendo uma empresa pública com 10 usinas hidrelétricas por um preço de 12 bilhões, quando vale 300, e não só é a geração da energia, é o controle das águas doces desse país, que nós estamos entregando sem nenhuma vergonha para um leilão que vai ser feito de entregar patrimônio público. Então nós temos que olhar esse futuro do Brasil com outros olhos. Vamos retomar o direito desse país de sonhar com um país de todos. Nós queremos um Brasil de todos os brasileiros, e não daqueles brasileiros que tenham mais. Qual a sua visão sobre a Petrobras? Petrobras tem que ser retomada. Inclusive, nós estamos vendo o que está sendo feito neste episódio aqui da greve dos caminhoneiros, que o governo não teve sequer a coragem, não é, de demitir o Pedro Parente, que está aí dirigindo, quando ele faz um acordo nos Estados Unidos de 2 bilhões de dólares, e
nós aqui, brasileiros, temos que pagar os 2 bilhões para os americanos que estão aí. Quer dizer, o mais importante da Petrobras é retomar o destino de nosso subsolo. Nós não temos como... 64, Jango, que era uma das reformas, ele decretou o monopólio, não somente da extração, como do refino. E encampou outras refinarias que estavam na mão de empresas privadas, porque o petróleo é uma das matrizes energéticas em nosso país. Nós não podemos depender dessa matriz e estar na mão em nome do mercado, em nome da competência de mercado ou qualquer que seja. Eu acho que empresas estatais e estratégicas têm que estar no controle do governo. Agora, João, você é um filósofo, né? Filósofo, a gente diz que o bom filósofo é aquele que só pensa que é filósofo. Então, como é que você observa hoje grande parcela da sociedade clamando por uma intervenção militar? Eu não sei se é grande essa parcela. Eu acho o seguinte, eu acho que são duas épocas diferentes. Eu acho que não existe condições da volta do militarismo e acredito que nem eles queiram isso. Inclusive nós temos um candidato aí, né, que é das Forças Armadas e que eu tenho visto várias vezes bater continência lá para a bandeira dos Estados Unidos, né, e vem dizer que representa as forças militares. Primeiro, eu acho que general não bate continência para capitão. E não está na hora dos militares assumir esse país. Está na hora de nós chamarmos os militares nacionalistas, e tem muita gente que não sabe disso. Em 1964 são caçados 7.500 militares nacionalistas. Nós temos um nacionalismo dentro das nossas Forças Armadas. Eu acredito fielmente nisso aí. E nós temos que reconstruir esse diálogo, porque nós vamos precisar desses militares nacionalistas para recompor a nossa nacionalidade, para que nós não entreguemos a base de Alcântara, não é, como querem entregar para os americanos. Nós não podemos entregar a Embraer. A Embraer é um patrimônio nosso. Por que nós vamos entregar para a Boeing? Nós temos que redebater a matriz energética na questão atômica. O Brasil tem direito a ter o seu submarino atômico, tem direito a usar essa energia atômica de forma pacífica. Nós não podemos ficar dependendo. Então, a nossa Amazônia, os nossos minérios estratégicos, o nióbio, nós precisamos dos militares para defender esse patrimônio imenso que nós temos e que nós estamos exportando a preço de minério de ferro. Então, eu acho que nós temos que reconstruir esse diálogo, redebater, inclusive, aquilo que chama-se o conceito de segurança nacional. Em 1964, o conceito de segurança nacional era ideológico. Nós tínhamos um mundo dividido em dois, né? Tu tinhas a União Soviética, que tinha o domínio de uma economia de Estado. Tinha os Estados Unidos, que defende o capitalismo, a economia privada. A Guerra Fria. Nós tínhamos a Guerra Fria. Então existia esse conceito de segurança nacional, era virado ao lado ideológico. Nós temos que debater o conceito de segurança nacional em proteger as nossas riquezas. E eu acho que tem militares nacionalistas para nós sentarmos numa mesa de debate e conversarmos com eles sobre a nossa Amazônia, sobre a nossa plataforma continental, enfim, sobre todas essas questões, nióbio, umas questões de fundo estratégico da nossa nacionalidade e da nossa soberania. João Vicente Goulart, você é pré-candidato à presidência pelo PPL. Qual seria ou qual será a sua primeira atitude ou medida caso eleito? Eu acho que a primeira grande medida que nós temos que fazer é sentar com o sistema financeiro e dizer basta dessa sangria que nós estamos tendo de pagar 400 bilhões por ano ao sistema que nada produz e que nós temos que rever isso. Então, eu acho que a primeira medida é rever esta taxa de juros que nós temos no Brasil, que nos impede de ter um desenvolvimento e ampliar
ampliar o crédito para a micro, pequena e média empresa nacional. Colocar os nossos bancos públicos, os nossos bancos de fomento a serviço do desenvolvimento da pequena e média empresa e microempresa, que é aquela que mais gera trabalho aqui no nosso país. Eu acho que esse é o primeiro momento. Pedro. Agora, há quem defenda a saída do presidente Temer neste momento do comando do país. Qual a sua opinião? Olha, eu acho que é uma coisa difícil nós termos isto aí, esse debate. Nós colocaríamos quem? Não é? É um debate que nós estamos a poucos meses de uma eleição. Então eu não sei se politicamente seria conveniente deixar. É melhor que ele termine esse governo aí, os pedaços como ele vem se arrastando, e nós acreditarmos na eleição de 2018. E se você pudesse dar um conselho para ele hoje, qual seria? Eu não tenho conselho para dar para Essa alguém crise. Não tenho conselho. Seria aliás, conselho não se dá, né? Se conselho fosse bom, a gente venderia. E para ele não existe conselho que ele possa atender, pelo menos da minha parte. Bom, quando se fala em João Goulart, você lembra muito também do Leonel Brizola, né? Qual a importância que você enxerga em Leonel Brizola? Brizola foi um grande líder desse país, um grande nacionalista, inclusive eu vim para o PPL recentemente, mas eu tive 40 anos, eu sou fundador do PDT, eu sou signatário da Carta de Lisboa. Eu fundei o PDT, a ata de fundação do PDT aqui com meu tio. Fui eu que trouxe Brizola do exílio. Ele queria, naquele momento, ele não entrou pelo Rio de Janeiro, ele estava em Lisboa, entre Lisboa e Nova York, e ele queria prestar uma homenagem, entrar pelo Rio Grande do Sul, por São Borja, aonde estavam enterrados meu pai, o presidente João Goulart, e o presidente Getúlio Vargas. Nós fomos buscá-lo em Assunção, do Paraguai, e trouxemos, e ele é meu tio, né? Brizola é meu tio, Brizola é casado com uma irmã de meu pai, a tia Neuza. Então eu tenho uma profunda admiração pelo Brizola, e nós hoje estamos com o neto dele dentro do PPL, nós estamos resgatando o trabalhismo, porque a proposta de Brizola, nacionalista, um homem que deu a vida também pela causa trabalhista no Brasil, e nós temos que fazer o resgate, principalmente da sua luta pela educação brasileira. Agora, a minha pergunta é por que você não está dentro do PDT nessa luta pelo partido histórico? Bom, agora então eu vou ter que contar a verdade. Opa. Não, foi um negócio... eu realmente, o PDT, eu faz 10 anos que moro no Distrito Federal, e nós tínhamos aprovado a construção do Memorial da Liberdade e da Democracia, a última obra do arquiteto Oscar Niemeyer para o eixo monumental de Brasília. Nós passamos 7 anos para obter a cessão de uso do terreno no centro do eixo monumental, e para nossa surpresa, depois de 7 anos, nós conseguimos a cessão de uso no governo Agnello, e nós tínhamos apoiado, o PDT apoiou a eleição do Hollenberg para governador. Para nossa surpresa, um dos primeiros atos do governador Hollenberg foi caçar o terreno outorgado pelo Agnello. E dentro de um debate, lamentavelmente, eu disse para o presidente Lupe, Lupe, tu vai manter o PDT dentro na base do governo Hollenberg? Ele disse, mas isso aí eu vou ter que manter, então tu fica no PDT, que eu fico com a história de meu pai. Esse é o motivo porque nós já estávamos com não existia um centavo de recursos do governo do Distrito Federal. Era tudo aprovado na Lei Rouanet, 8 emendas parlamentares que foram perdidas, e ele cassou. Lamentavelmente, ele que é de um partido socialista, cassou, porque, na verdade, Pedro, eu vou dizer o seguinte, na verdade, eu depois entendi o porquê, porque ele não é socialista.
ele é socialite. Não, ele é socialite. Ele representa todas as elites da sociedade brasileira que ainda não querem Jango, não querem o resgate de Jango, apesar de que Jango foi vice-presidente de Juscelino quando da construção em Brasília, e se torna só possível a construção de Brasília porque tinha um vice, tinha uma aliança PSD-PTB na época. Jango, na época, faz mais votos que Juscelino, como vice. Constituição de 46, ela se votava separado, ou seja, o vice não é como esse vice atual que assumiu a presidência, ele tinha voto, né? E foi Jango que conseguiu convencer os trabalhadores de São Paulo e os trabalhadores do Rio de Janeiro que não queriam a transferência da capital para lá. E se fez Brasília. Mas, lamentavelmente, nós continuamos a luta do resgate de Jango e nós vamos continuar lutando para realizar esse sonho que nós temos de construir o memorial da liberdade e da democracia. Porque esse memorial da liberdade e da democracia, como dizia Niemeyer, ele vem para mostrar ao povo brasileiro a queda da Constituição, como é que foi dada em 1964. E é o risco que nós não podemos correr hoje. Nós temos que apostar na eleição de 2018. Olha, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Até o Fernando Mauro me enviou uma mensagem dizendo que está muito contente com a tua presença aqui, tem amizade contigo. O nosso próximo convidado, Wesley Casaforte, do PSB, vereador da nossa cidade, também líder do partido na Câmara Municipal, esta semana, final de semana, esteve presente com o prefeito Guti aí nas negociações, é o nosso próximo convidado. Então, para finalizar, quero agradecer tua presença aqui, deixando nossa casa Cássia, de portas abertas e, claro, né, o livro Jango e Eu, né, Memórias de um Exílio Sem Volta, que já está na terceira edição, terceira edição. Muito bonito. Eu queria agradecer, Pedro, Cássia e a todos os telespectadores esse momento de recordar tudo isso e de propor isso que o PPL está propondo ao Brasil, que é uma nova sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa e economicamente mais distributiva. Muito obrigado. Pedro Notaro continua aqui conosco, lógico, né? E olha, muito obrigada mesmo. Muito Pedro, obrigado. fique à vontade para falar. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, obrigado a todos. Nós vamos agora de Mobilidade em Foco. Na sequência, vamos continuar o nosso programa com uma entrevista com ele, Wesley Casaforte, e com o nosso jornalista do Radar de Notícias, Pedro Notaro. Lucas, mostra. Mobilidade em Foco. Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Portanto, o ônibus leva mais pessoas e ocupa menos espaço na cidade. Dê preferência ao transporte coletivo, pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Quem usa cartão Cidadão paga menos. Economia em cada passagem. Faça agora seu cartão Cidadão. E ainda economize com a integração. E tem mais. Saiba que a tarifa no cartão Cidadão é sempre mais barata. Ligue agora 0800 559 499 ou através do site www.guarupaz.com.br ou no facebook.com/Guarupaz. Coletivo, tô dentro. Para facilitar seu dia a dia, use cartão Cidadão. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Mais um Minuto João Franco aqui na TV Guarulhos. Hoje eu vou dar uma dica aí dessa estação outono e inverno. O tempo tá mudando, tá esfriando um pouquinho. Que tal aí você que quer clarear os cabelos, mas não quer ficar tão loira? Ou você que tá muito loira e quer suavizar um pouco o efeito? A dica é o castanho iluminado ou a morena iluminada. Ou como eu chamo, o castanho João Franco. Você que de repente quer um tom mais suave, não quer ressecar muito o cabelo, quer um tom mais leve,
A minha dica são as cores no tom canela, chocolate, mel, sempre com a frente um pouquinho mais clara, as pontinhas mais claras, mas sempre dentro do mesmo tom, variando de 1 a 2 tons, no caso dos castanhos iluminados. Essa dica é super legal aí para quem não quer ter o cabelo muito ressecado, para quem quer mudar o cabelo, mas também não quer uma super mudança, uma mudança muito radical. Eu super indico para essa estação. Você vai ter um cabelo bonito, cabelo saudável, porque é uma técnica que não resseca muito, cabelo moderno, enfim, vai ficar lindo. Essa é a dica de hoje do Minuto João Franco para TV Guarulhos. Já estamos de volta. Estúdio João Franco, Avenida Paulo Facine, 1547. Presente também no segundo piso do Parque Shopping Maia. Hoje, quem cuidou dos meus cabelos foi a Cris. Obrigada, vocês são maravilhosos. E o Regis Franco também. Amei bater papo com você. E aqui conosco no estúdio, ele, Wesley Casaforte, vereador da nossa cidade, líder do partido na Câmara Municipal. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Cássia? Agora. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre. Esse final de semana foi um final de semana realmente atípico e muito difícil para todas as pessoas, né? Nós estamos passando por um momento realmente de uma crise, de um caos, para falar bem a verdade. E o Wesley Casaforte esteve junto com o prefeito Guti, né, nas negociações. Como é que foi esse final de semana? Olha, Cássia, é um momento assim, um momento muito complexo que passa o nosso país, né? Mas de uma forma legítima que nós enxergamos essas manifestações dos caminhoneiros, que eu falo que não é uma manifestação somente deles, é de toda a população. Acho que todo mundo cansou desses aumentos abusivos, em menos de um mês tantos aumentos, ninguém aguenta dessa forma. Então, vemos de forma legítima. Porém, pelo outro lado, nos preocupa muito pela questão, principalmente dos veículos essenciais, que pessoas precisando de ambulâncias, de serviços funerários, né, e dentre outros, e assim, nós somos conversar, dialogar junto com o pessoal, os grevistas, né? Nós havíamos conversado para poder ver se conseguia a liberação de combustível, para poder abastecer as ambulâncias, os carros funerários, os serviços essenciais. E os grevistas, claro, assim, de uma certa forma resistente, né, a terceiro modo das pessoas comentando, e foi quando eu, o prefeito, né, junto com os secretários, tivemos a ideia de conversar. O prefeito, muito pontual, falou, não, vamos lá pessoalmente. Ainda muitas pessoas resistentes, com medo de alguma represária com relação ao prefeito, mas eu acho que um momento importante, o fato do prefeito ter essa atitude, de ter ido à noite, nós fizemos por volta da meia-noite, nós conversamos com eles, mas pelo contrário do que muitos esperavam, eles foram muito atenciosos, e deram total atenção e entenderam a importância e a pertinência de fazer aquela liberação. Então entenderam, só que fizeram alguns questionamentos e também pediram para poder acompanhar, para realmente ver a origem a destinação desse combustível. Então eles acompanharam, viram que realmente, de fato, foi um momento que era importante para abastecer as ambulâncias, né, e os carros de serviços funerais e dentre outros veículos essenciais para a boa manutenção do serviço público municipal. E aqui Pedro Notário conosco, vamos estar aí juntos mais vezes aí e você vai estar acompanhando também outras oportunidades que ele estará aqui conosco. Ele, jornalista e apresentador do Radar de Notícias. E atenção, pessoal, temos uma informação aqui em primeira mão praticamente, né? A assessoria de imprensa da Prefeitura acaba de comunicar que as aulas estão suspensas na rede municipal de Guarulhos. Então, professores, pais de estudantes, amanhã, terça-feira, e na quarta-feira, véspera de feriado, nós não teremos aulas na rede pública. É uma medida que já se esperava, né? Já se imaginava, né, vereador, que iria acontecer. Não, com certeza, até porque hoje estive junto com diretores e professores de algumas escolas, nós estivemos dialogando, até na hora do almoço, hoje encontrei com uma outra diretora casualmente, e ela mostrou essa preocupação com relação, porque assim, as vans escolares, Pedro, não está conseguindo, não tem combustível para poder levar as crianças, e gera todo um transtorno, né? O transporte público que acaba ficando comprometido também, isso é um reflexo de toda uma situação. Então, acho legítimo o posicionamento do prefeito. Eu acho que a melhor solução nesse momento é realmente... Aliás, o que me surpreendeu, vereador Wesley, é saber que a maioria dos professores não mora em Guarulhos. É uma informação que eu desconhecia, nem imaginava. Mas numa discussão de grupo de professores no Facebook, no WhatsApp, veio essa informação. A maioria dos professores não mora em Guarulhos.
Olha, Pedro, também foi uma surpresa da mesma forma que foi para você, também foi para mim, porque também fiquei sabendo hoje a respeito disso. Acredito que muitas pessoas não saibam, mas nós temos muitos professores, né, que são funcionários da Prefeitura Municipal de Guarulhos, só que residem em outras cidades e trabalham dentro do nosso município, mas isso já advém já de uma longa data. Certo. Bom, eu vou aproveitar a presença. Eu não imaginava que eu iria entrevistar o Casaforte hoje. Mas lógico, você realmente, né, um convidado super especial. Quero que você venha mais vezes. Afinal de contas, na primeira parte do nosso programa, nós tivemos aqui o João Vicente Goulart. Ele que é pré-candidato à presidência da República, filho de Maria Tereza Fontelli e também de João Goulart, que foi presidente do nosso país. Então, nada mais justo do que você continuar aqui conosco. Um grande prazer. Muito gentil, Gassi. O Wesley, há rumores, eu tenho informações que você é um provável candidato a deputado estadual. Olha lá, Pedro. O Pedro sempre que pergunta boa, né, Pedro? Você Pedro nega? Sempre... Não nego, Pedro. Não nego. Na verdade, assim, onde eu falei, falo com tranquilidade, vejo qualquer pessoa que vem para o cenário político, você que é um jornalista antigo do meio político, você sabe muito bem disso, a Cassi também, qualquer pessoa que está no cenário político, a pretensão sempre é de avanços. Isso acho que é legítimo em qualquer área, acho que não importa a área que você vai exercer, todo mundo quer obter outros avanços. Porém, eu sou sempre muito tranquilo. Você sempre fez essa pergunta para mim até no plenário da Câmara e eu sempre respondi com tranquilidade. Eu sou uma pessoa que eu faço uma construção de um projeto. Eu já falei isso eu faço parte da executiva estadual do PSB, é um partido que sou filiado, milito desde 2007 e sempre me coloquei à disposição do partido, indiferente para qualquer cenário. Estou preparado para qualquer situação que o partido, se precisar de mim, eu estou à disposição. É fato que todos nós, que qualquer vereador, né, tem pretensão de ser candidato a deputado estadual, federal, ou almejar novos cargos públicos, né? E vejo com importância para o município, Pedro, até o momento que a gente passa por uma dificuldade financeira muito grande, de ter representantes, e isso é importante para o município. Eu não falo nem só de mim ou de um determinado candidato a deputado, eu falo de uma forma geral. A cidade merece ter candidatos a deputados estaduais e federais, com isso a gente consegue buscar recursos, tanto do governo do estado como do governo federal. Isso é importante para o município. Nós temos participação, olha. A Gláucia Mesac Freire, boa noite a ti também. A Estela Marques, a Gláucia Mesac Freire, ela diz o seguinte: queria saber o que pode fazer no seu mandato contra as enchentes na nossa região. Você poderia dizer qual que é a sua região, querida? Aí nós prosseguimos aqui com a sua participação. E Delécio Lima, João Goulart Filho, presidente do Brasil, e outras também informações, até mesmo Rabi Calil, falando a mesma coisa, desejando aí felicidades e parabéns ao João Vicente Goulart. Pedro. Agora, vereador, a situação da Câmara Municipal amanhã, teremos sessão? Eu acho difícil, né? Olha, Pedro, ao meu ponto de vista, você até me conhece bem, você sabe que eu procuro não faltar nas sessões, né? E eu acho legítimo que tenha. Eu acredito, na minha concepção, que seja legítimo que tenha. Eu acredito que vai ter, sim. Eu acredito que vai ter. Nós teremos o feriado quinta-feira, mas amanhã acho que dá uma data importante que a casa tenha essa... O presidente da Câmara ainda não se manifestou? Não tem manifestação do presidente. Mas eu acredito que os trabalhos vai ter normalmente. Agora, se o senhor admite que pode ser candidato a deputado estadual, como é que fica a situação do vereador Carneiro? Olha, o vereador Dr. Eduardo Carneiro é um amigo, líder do governo, inclusive, na Câmara, é uma pessoa que é meu colega de partido e respeito muito. Eu acho que o posicionamento é legítimo de cada um, né? Cada um tem o seu posicionamento. Já vi entre linhas, ele sempre já se manifestou como um possível candidato. Eu respeito muito, mas acho que é pertinente de desenvoltura do trabalho, é que eu falei. Não descarto a possibilidade, mas isso será também feito. Eu jamais vou querer pular ninguém ou levar de peitada, Pedro. Eu não faço dessa forma, eu faço de construção. Eu acho que isso eu posso construir junto com o partido e se for a vontade do partido, eu vou estar à disposição do partido. Então a preferência é dele? Não, a preferência é de quem o partido achar que seja melhor que o partido. Ana Paula Acioli, boa noite. A transmissão na TV pela NET, sim, querida, pelo canal 3 da NET. E nós utilizamos as lives, tanto na TV, da página da TV Guarulhos, como também do Jornal Guarulhos Hoje, para que você possa também fazer os seus comentários. Mas estamos sim, pelo canal 3 da NET, também pelo site, né? Através do www.tvguarulhos3.com.br. Osni Galdino, Ellison Barbosa, Gilvano Justino, obrigada por vocês estarem conosco. Nós temos algumas imagens que nós vamos estar mostrando agora e o Wesley Casaforte vai estar fazendo os comentários. Lucas, mostra, vai lá.
O que foi essa oportunidade? Uma viagem a Brasília, né, que você fez? Viagem a Brasília. Deixa eu ver qual das... Ah, tá. Isso aí é referente ao acesso do aeroporto. Como Na foi verdade, isso? o que foi isso aí, Cássia? Nós tivemos uma audiência pública para tratar sobre a questão da reabertura do acesso do aeroporto. O acesso do aeroporto naquela região do Arroio Veloso, que nós tínhamos acesso lá, o Pedro conhece bem, inclusive, lá a região também. O Pedro já foi até morador lá, o Pedro contou. Jardim Presidente Dutra. Presidente Dutra, era vizinho lá. Então, assim, é um acesso que era aberto à população e, de repente, no ano de 2013, foi fechado o acesso, né? Falaram que ia só ser feita uma reforma. Temporário. Né? Temporário. Esse temporário está durando bastante tempo, Pedro. Eu não sei qual que é o tempo temporário deles, né? Mas essa audiência foram vários vereadores da Câmara Municipal. Nós fomos dialogar no cenário federal, porque é a maior instância, porque o aeroporto trata de uma área federal. Então, dentro do município, o Pedro me acompanha também direto no plenário da Câmara, eu fui muito incisivo nessa questão, sobre essa questão da abertura do acesso. Porque eu sempre falei a importância desse acesso. Eu sou nascido e criado na região do Jardim São João. Nós estamos, dentro do nosso município, nós temos um aeroporto internacional. E o que acontece? Nós, já falei várias vezes isso, vou até voltar a falar aqui, em dia 21 de março de 1989, nós tivemos um acidente aéreo na região do Monte Carmelo, aqui em Guarulhos, onde vitimou mais de 100 pessoas. Né? E o que acontece? Nós não precisamos esperar ocorrer um novo acidente, tomara que isso nunca ocorra, né? Mas nós não estamos livres de acidentes acontecerem. Então, qual que é a preventiva? Qual que é o plano de ação que o aeroporto nos oferece hoje? Se ocorrer um acidente aéreo hoje, na região do Jardim São João, na região do Jardim Presidente Dutra, por onde que virá os carros de resgate, uma vez que a gente não tem ali nem o corpo de bombeiros, nem hospitais e nem mesmo ala de queimados. Então aquele acesso é muito importante para esse plano de contingência e ainda mais. Nós temos, por exemplo, a UPA do Jardim São João, que tem um teto limite para atendimento de 12 mil usuários mês, que chega a atender quase 20 mil usuários mês naquela região, ela está totalmente sobrecarregada. Se uma pessoa sofreu um infarto naquela região e tiver a necessidade, por exemplo, de chegar no hospital geral com uma certa urgência, se tivesse aquele acesso por dentro do aeroporto, você gasta 5 minutos. Por fora você vai gastar pelo menos 30 minutos. Talvez você teria salvado uma vida com aquele acesso. Então, foi uma das questões que nós abordamos nessa ida até Brasília e ainda estamos trabalhando em cima, não ficar no esquecimento. Essa audiência, se eu não estiver enganado, foi promovida pelo deputado federal Eli Correia, né? O deputado federal Eli Correia que fez essa chamada, essa audiência pública em Brasília. E o que eu falo é o seguinte, Pedro, para mim, indiferente de partido, indiferente de posição política, eu acho que o mais importante não é quem vai fazer, o importante é que seja feito. Alguém faça. Então eu enxergo dessa forma, a minha leitura é dessa forma. Agora, vereador Wesley Casaforte, a sua região lá, o São João, tem uma UPA, mas é carente de UBS, né? Muito carente, porque assim, nós tivemos lá, Pedro, uma explosão populacional. A UPA São João, ela advém do PA São João, que foi construído em 1982. Daquele período para cá, houve uma explosão populacional. O crescimento foi muito grande. Então, a demanda acabou sendo muito grande e você não tem uma estrutura suficiente para atender a todos de uma forma que seja necessário. Né? A questão da saúde, na verdade, a nível nacional, é muito delicado. O que a gente fala, por mais que você invista, por mais sempre é delicado, mas claro, sempre tem que buscar novos caminhos, novos meios. Uma das questões que eu falo para começar ajudar nessa questão da saúde pública, que eu falo sempre é a questão da preventiva, que é muito importante. A partir do momento que você tem a preventiva, você começa a desafogar as unidades de saúde. Então é um meio que, inclusive eu coloquei um projeto de lei falando a respeito, eu coloquei um projeto de lei que é um projeto simples, que é um projeto de uma ideia tirada dos países europeus. Lá você tem, em todo lugar que você vai, Pedro, em restaurantes, bares, você tem lá os cartazes informativos orientando você a lavar as mãos. E você, simplesmente, o ato de você lavar as mãos, você consegue eliminar até 40% de doenças e bactérias que você pode estar se contaminando. Então, assim, é uma proposta simples, mas eu acredito que possa contribuir bastante para a saúde pública do município. É um pequeno passo, mas são com pequenos passos que a gente pode formar um grande projeto. Mais alguma proposta que você tenha que gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores? Proposta de projeto de lei? Isso, projeto. Olha, eu tive um outro projeto recente também que foi apresentado, que na verdade é outro projeto também que é existente já de países como o Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, que é um projeto que fala do seguro-obra, que é um projeto importante. O projeto seguro-obra, o que é?
por várias vezes nós tivemos diversas empresas que concorreram aos processos licitatórios e eles ganham a licitação para essa determinada obra e por muitas das vezes, pelo meio do caminho, a empresa pede um aditivo, fala que não tem condições de concluir a obra, né? Entra em falência, decreta falência, não tenho como concluir a obra, mas espera aí, naquele momento você foi e conseguiu ganhar a licitação alegando que você poderia concluir a obra. Então, assim, esse seguro ele prevê o seguinte: licitações acima de 1 milhão, a empresa ela é obrigada a contratar um seguro. E esse seguro, se a empresa não tiver condições de entregar no prazo combinado e também não tiver condições de concluir essa obra, o seguro vai pagar esse dinheiro para a prefeitura, que a prefeitura possa retomar e fazer a conclusão dessa obra. Mas existe essa modalidade de seguro? Existe essa modalidade. A própria Porto Seguro hoje, ela é uma das empresas que ela advém com questões de seguros, com questões a interesses de projetos, obras, entre outras questões. Então acho que é um projeto importante para que a gente não possa ter mais obras como assim, principalmente na cidade de Guarulhos, por vários anos. Eu, desde que me entendo por gente, eu sempre olhei a cidade obras iniciadas e não acabadas, né? E outras coisas também, por exemplo, começaram obras, por exemplo, da ponte que foi feita dentro da cidade de Guarulhos, a ponte estaiada. Uma obra que, se não me salvo engano, começou em 30 milhões e acabou em 120 milhões, né, se não salvo engano. Então assim, eu vejo de forma errada. Acho que a partir do momento que você contratar um pedreiro para fazer a sua casa, se você faz um contrato com ele te firmou um valor, ele vai te dar um contrato, ele tem que concluir essa obra. Não importa se ele vai tomar prejuízo ou não, foi ele que te passou esse valor. Então acho que o que está no contrato não é caro, Pedro. O que está em contrato não é caro. Então, esse projeto, Cássio, eu acho que é um projeto de pertinência. Isso acredito vai ajudar muito o município para as futuras gerações. É por isso que eu perguntei. Eu vi processo de licitação, obras. Né? O projeto Seguro Obra. Seguro Obra, foi super interessante. Nós temos 1 minuto. Neste 1 minuto, eu quero agradecer demais você que esteve acompanhando conosco. Tem até a pergunta aqui da Valquíria Ferreira Gomes. E o transporte público da cidade, como fica? Pois é, nós vamos procurar informações, vamos colocar nas nossas páginas também. Pedro Notaro, que prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Obrigado pela gentileza. Né? Imagina. Foi um prazer participar do seu programa, Cássio. Então venha mais vezes. E o nosso convidado, vereador Wesley Casaforte. Muito prazer e obrigada por estar conosco mais uma vez. Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui. É sempre um prazer estar junto com você. Agradecer ao Pedro também, grande amigo, tenho um respeito muito grande, acompanho muito o programa do Pedro, né, os jornais, sempre polêmico da cidade, mas muito importante, é muito importante trazer essas informações, que a população possa ter esse conteúdo. E o que a gente fala, Pedro, eu já falei isso até para cá, só para fazer uma conclusão, sim, a importância de nós termos uma TV de canal aberto dentro do município, que é uma coisa muito importante, né? É muito importante que a população tenha acesso. Né? Infelizmente ainda a gente não tem, mas quem sabe daqui a uns dias a gente chega lá. A internet vai suprindo isso. É isso aí. É só observando mais uma vez, o prefeito Guti determinou hoje à tarde suspensão das aulas na rede pública da Prefeitura de Guarulhos. Não significa ponto facultativo, não é feriado não. É simplesmente suspensão das aulas na rede pública. Ou seja, é uma reivindicação dos professores e também dos pais também, né? Que muitos pais não têm nem como levar as crianças. Não há transporte escolar, né, vereador? Não há transporte escolar e também os pais também, propriamente dito, aqueles que têm seus veículos, muitas das vezes também não tem combustível para poder estar indo levar. Eu particularmente estou achando que essa semana, com o feriado aqui da feira, vai ser uma semana de ficar em casa, hein? Exatamente. O que preocupa mais é como será, né, o giro de capital diante de tantos comércios fechados, de tantas pessoas que estão sem trabalhar devido a toda essa manifestação, mas é um direito legítimo. Esperamos que venha aí boas notícias, se Deus quiser. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Eu te espero na próxima edição. Estamos aqui de segunda a sexta às 18 horas. Lucas Braga, mais uma vez, valeu. Ao nosso presidente Fernando Mauro Trezzi, que está acompanhando aí o nosso programa, essa oportunidade magnífica que vai se estender ainda mais. Novidades vêm por aí. Se dá para sonhar, dá para fazer. Por isso, continue aqui na programação da TV Guarulhos, canal 3 da NET, a TV que mais cresce na cidade. Até a próxima edição. Eu espero por você.